Ó Senhor das matas, nesta sua paz eu vou me abrigar. Sobre um sol de igualdade vou sentir liberdade, com o Senhor vou caçar. Vou parar nesse verde de Oxóssi, esperança pra mim. Entre folhas caindo, pé no chão vou seguindo, eu vou viver. Salve, salve galera de Umbanda, aqui quem fala é Marlon Martins, bem-vindo a mais um podcast Papo de Umbanda, um mergulho no sagrado. Convido você ao capítulo 3 e vamos falar de estrutura da Umbanda. Bom, se no primeiro capítulo nós falamos de religião e do ponto de vista umbandista quanto à religião, no capítulo 2 nós falamos de como funcionava a espiritualidade e as práticas de incorporações e magística antes do fundamento da Umbanda pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas. Então agora nós vamos falar de estrutura da Umbanda. Bom, a lógica, gente, é essa para que se tenha um melhor entendimento do nosso bate-papo. Não adianta eu agora querer falar de ebó, oferenda, assuntos mais aprofundados se antes a gente não falar sobre a essência da nossa espiritualidade de Umbanda. Tá ok, gente? Então vamos falar de estrutura. Bom, a Umbanda, como todos nós sabemos, ela é a coisa mais linda do mundo. Não é isso? É a mistura de muitas religiões, a mistura de muitas espiritualidades. Eu costumo dizer que todas as religiões estão dentro da espiritualidade, né? Então, vamos lá. Quais religiões formaram a Umbanda? Bom, primariamente, naquele momento, o Caboclo das Sete Cruzilhadas se fez valer do catolicismo, né? Trouxe as imagens dos santos católicos, trouxe rezas e orações católicas, trouxe a defumação, que é um rito de incensário, que é um rito litúrgico da Igreja Católica. Se pararmos para pensar, trouxe os sacramentos da Igreja Católica, é isso? Casamento, batizado e por aí vai. Bom, trouxe numa outra coluna a liturgia das nações de Candomblé. Nações de Angola, nações de Queto, nações de Jeje, conforme falamos no capítulo 2. Não é isso? E o que trouxe do Candomblé? Bom, acho que o Candomblé foi o que mais doou liturgia e cultura para a formação da Umbanda. Marlon, como assim? Bom, para começar, o caboclo trouxe os orixás de Queto para a Umbanda através do sincretismo. Gente, orixá de Candomblé é uma coisa, orixá de Umbanda é outra. O caboclo se fez valer de um artifício chamado sincretismo, que é algo que nós podemos falar num outro podcast. Mas precisamos ter essa noção, precisamos ter essa base de que para muita coisa foi utilizado o artifício do sincretismo. Enfim, ele trouxe os orixás de Queto, só que ele trouxe todo o vocabulário, não vou dizer 100% do vocabulário, mas eu diria que 98% do vocabulário utilizado na Umbanda é de Angola. E aí, meus irmãos, eu pergunto a vocês, vocês já se perguntaram por que cargas d'água o caboclo trouxe os orixás de Queto e vocabulário de Angola? Se são nações diferentes, por quê? Porque, minha gente, provavelmente a espiritualidade queria mostrar realmente isso. Provar que não há diferenças, não há preconceito, não há rivalidade, não há racismo. Gente, ele trouxe os orixás de Queto e o vocabulário de Angola. Ah, como assim, Marlon? Bom,
Ogum, Xangô, Iemanjá, Oxum, Oxóssi, Yansan, Baloaê são todos orixás da nação de Candomblé Queto. Mas em Angola não é, não. Em Angola não é. Em Angola, Yansan é chamada de Matamba. Oxóssi é chamado de Mutalambô. Os nomes mudam. São as mesmas entidades, são os mesmos deuses divinizados. Mas as nações, Angola, Queto e Jeje, elas mudam os nomes das divindades. São os mesmos? São, mas os nomes são diferentes. E aí ele trouxe os orixás de Queto com os nomes de Queto, como nós conhecemos, Ogum, Oxóssi, Xangô, Oxum, Iemanjá, Yansan, Nanã, Baloaê, Mulu, não é isso? E Oxalá, mas trouxe o vocabulário de Angola. Um exemplo do vocabulário de Angola, Calunga é de Angola, Gongá é de Angola. Olha, mais uma coisa interessante. O nosso Deus, a quem nós chamamos de Zambi, é de Angola. Caramba, Marlon, misturou os orixás de Queto com o Deus de Angola. Exatamente, gente, Deus é um só. É isso que a espiritualidade quis nos mostrar quando trouxe essas diferenças da coluna, da vertente do candomblé para o fundamento da Umbanda. Marlon, mas Deus na Umbanda também é Olorum. Sim, é a mesma coisa, só que o Olorum é de Queto e o Zambi é de Angola. Aliás, gente, bom, pelo menos na minha caminhada, em todas as casas que eu passei, Deus sempre foi chamado de Zambi. O conceito Olorum, ele começou a ficar mais forte através do respeitável Saraceni. Porque até então era só Zambi, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Nunca frequentei casa nenhuma, nem nunca visitei nada em São Paulo, que é de onde era o nosso respeitável Saraceni. Mas enfim, é tudo a mesma coisa, gente. Zambi, Olorum, é tudo a mesma coisa. Bom, além do vocabulário e do nome dos orixás, o que o candomblé nos deu? O atabaque, né? Os pontos. Algumas casas de Umbanda, como eu falei, Umbanda Traçada, por exemplo, trabalha com oferendas de comida. Isso o candomblé emprestou também, né? A parte das oferendas, eu não vou falar que só o candomblé emprestou, porque se você for em Êxodo 24, você vê lá que o judaísmo também fazia oferendas. Assim como deve ter outras religiões que praticam ou praticavam oferenda e a partir de um determinado momento achou que não deveria fazer mais. Enfim, meu povo, isso também é um assunto mais para frente, oferendas, sacrifícios e tudo mais. Se a gente parar para pensar, tem outras coisas que o candomblé nos emprestou, né? Bom, vamos falar de uma outra coluna, uma outra espiritualidade, uma outra religião que emprestou muito para a Umbanda, que foi o culto do Catimbó e da Jurema. Não é isso? O Catimbó, que envolve o xamanismo, que envolve a magística europeia em sua essência, que se misturou com o culto da Jurema, com o culto do Toré. É isso? Jurema, árvore sagrada. Jurema, uma cabocla sagrada e muito afamada dentro da Umbanda. É isso? E Jurema ou Juremá, que é a cidade de Oxóssi, a cidade dos caboclos, que é uma cidade dentro de Aruanda, uma cidade espiritual. Então, minha gente, a Umbanda é a mistura de muitas religiões, né? E aí estima-se que por volta, se eu não me engano, da década de 50 ou 60, começou-se a dar presença a espíritos orientais, como o povo cigano e tudo mais. Gente, para pensar. A terceira, pelo menos de onde eu lembro dos estudos que eu fiz, a terceira entidade a dar presença através do médium Zélion foi o Orixá Malé. E o Orixá Malé, ele era de origem Malásia, país Malásia, religião islamismo. Gente, é Oriente.
O Oriente já está na Umbanda desde o seu início. Se pararmos para pensar com esse ponto de vista, podemos afirmar que o povo do Oriente já está no início da Umbanda, ou seja, já está na Umbanda desde o início. Então, assim, essa é a estrutura da Umbanda: catolicismo, candomblé, pagelança através do catimbó e do culto da Jurema, e sem falar de uma outra religião que também trouxe muito, que tem o traço tão forte quanto o do candomblé, que é o do espiritismo kardecista. O que nos trouxe? O rito dos passes magnéticos, fluidificação de água, desobsessões e o culto ao Evangelho de Jesus, que nada mais é do que o Evangelho segundo o Espiritismo. É a decodificação do Evangelho de Jesus. Então, o kardecismo também emprestou muito, principalmente com o culto de desobsessão, que, em minha opinião, é a verdadeira caridade de Umbanda. Né? Gente, doar alimento, fazer bem ao seu próximo. Desculpa, gente. Não deixar o seu irmão passar necessidade, conforme eu falei numa outra oportunidade. Tudo isso é culto ao orixá e é solidariedade. A verdadeira caridade é aquela onde a gente empresta luz, é onde a gente dá ao nosso irmão obsessor a oportunidade de se transformar, de ter um despertar moral, espiritual, de receber orientações de seguir no caminho correto, no encontro de Deus, né, o caminho do bem, fazer o que é bom, fazer o que é certo. Essa é a verdadeira caridade de Umbanda, é pegar um espírito necessitado e não dar o peixe a ele. Isso é caridade, isso é solidariedade. A verdadeira caridade de Umbanda é dar a vara de pescar. Né? Então, assim, a desobsessão, para mim, é um dos pontos mais fortes da Umbanda, e ela vem da coluna da religião do espiritismo kardecista. Religião essa que nós temos que respeitar muito. Apesar de ainda haver, infelizmente, algumas diferenças por parte de alguns espíritas kardecistas, mas dependendo de nós, umbandistas, isso não pode acontecer. Tá ok, gente? Bom, nós só temos 15 minutos para falar. Esse foi mais um Papo de Umbanda, um mergulho no sagrado. Espero que você tenha entendido quanto à estrutura da Umbanda. E no próximo capítulo eu espero trazer um assunto tão interessante quanto esse. Espero que você fique pensando em tudo que nós falamos aqui. E uma boa semana. Salve, salve. Axé.